no Compliance, né? Olá, vou dando muitas boas-vindas a quem está entrando na nossa sexta-feira especial, né? Toda sexta temos uma live especial com algum grande convidado tratando uma temática necessária do direito eleitoral e notadamente do compliance eleitoral e partidário. Hoje vamos tratar de prestações de contas eleitorais com uma contadora. Então vai ser um papo bem multidisciplinar sobre essa temática e bem necessário. Antes de convocar a nossa convidada, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial a vocês. Hoje nós fechamos 1.000 seguidores, agora já estamos até com mais de 1.000 seguidores e é uma honra gigantesca tê-los conosco. Eu falo em meu nome, em nome do Dr. Luiz Felipe, em nome da Maíra, da nossa coordenação de marketing. É um projeto pensado com muito carinho e pensado já há quase um ano, e nós lançamos o nosso perfil no Instagram no finalzinho de janeiro e nós estamos no início de maio e já contamos com mais de 1.000 compliance eleitoralistas, e isso é muito gratificante porque nós sabemos que o compliance eleitoral e partidário é um nicho do nicho. Então, o quanto difícil seria nós termos público, e graças a vocês, nós vemos que o nosso trabalho vale a pena, que vale a pena estar aqui, que vale a pena planejar semanas de conteúdo e trazer convidados especiais para enriquecer o nosso perfil. Hoje nós contaremos com a participação da Lori, que é uma contadora especialista em prestações de contas eleitorais, mas que faz um estudo aprofundado sobre o compliance no ambiente contábil. Então, como a gente já tem um público legal aqui, eu vou preparando o nosso roteirinho para trazer muitas informações pertinentes sobre a temática. E que a Rafa Batalha escreveu: vale muito, o Insta está nos esperando aqui em Aracaju. Rafa, muito obrigada. Esse feedback é o que faz tudo valer a pena. Realmente, assim, agora eu vou pegar o costume de ler os comentários e ler os nomes, porque eu não sei se vocês perceberam, mas as nossas lives já realizadas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. E lá a gente percebeu que eu, como não mencionava os comentários, só lia, acabavam não tendo conhecimento sobre o que acontecia, quem tá vendo lá pelo YouTube, e eu ficava rindo do nada, né? Então agora eu vou começar a ler os comentários para o pessoal do YouTube também nos entender quando for nos assistir. Deixa eu abrir aqui. Vou liberar a Lori para vir conversar conosco. Eita. Vamos lá. Vou aqui convidar a Lori. Aqui, o nosso bate-papo. Deixa eu dizer outra coisa para vocês. Só para ajudar nesse tema do Caldas. O Caldas tinha o Marco Maia como o salvador dele no passado. O Marco Maia não é mais nada. Portanto, essas coisas vão diminuindo. Entendeu? Mas a minha
posição com relação ao carro, eu Bom, explico gente, vocês tomarem. acho que Só a que eu Lori tá acho que como entrando eu vi que aqui. lá no Papo Dele e tudo mais, Deixa mas vou eu tô até com lendo os vocês. comentários A enquanto decisão que isso. vocês tomarem aí, Sou eu advogada. tô apoiando. Mas a Reinaldo, minha opinião pessoal, eu Reinaldo estar nesse ADV, eu nível acho que é financeiro, isso. ela fica. Sou advogado e contador. É Estou o em que eu Minas acho. Gerais. Trabalho com Então, registro de candidatura e prestações de contas. Parabéns pela a decisão iniciativa. vocês tomam. Muito obrigada. Uma honra. Inclusive, estamos porque estamos sempre procurando parcerias para deixar cada vez o nosso perfil mais democrático, com mais conteúdo. Eu já peço desculpas pelas falas que vocês vão ouvir no meio dessa live, porque nós estamos na nossa casa do interior, e por isso justifica o cenário diferente. E a minha família tá por aqui, eu tô pela sala, e daí acontece, né? Vamos lá, Lori, acho que tá carregando. Deixa eu ver aqui se tem mais comentários. Olá, Daniela. Olá, Carol, Ítalo, Paulo, Andréia. Muito obrigada, pessoal da Comissão de Direito Eleitoral da ABA, que está sempre conosco. Acho que está demorando um pouquinho a Lori para entrar, mas daqui a pouquinho está conectando. E a minha avó está fazendo a narrativa do que eu estou falando, tá sensacional. Oi? Oi, Não tá. Lori, tá me escutando? Eu escuto sim, você. Tô te escutando, mas não tô te vendo. Pois é, trancou a imagem ali. Quem sabe tu Pessoal, me vocês... manda novamente? eu vou te convidar novamente, tá? Peraí. Peraí. Vou convidar de novo. Aí. Vamos conversando. Vamos esperar agora o convite da Lori, a Lori aceitar. Eu marco a reunião. Agora sim! Eu acho que trancou novamente. As conexões, eu acho que é muita gente no mesmo horário, acaba acontecendo isso. Prazer imenso. Um abraço. E nem é o meu melhor ângulo. Ah, meu Deus! Quer que eu te convide de novo? Ah, vamos lá. Tá, peraí. Estou na quinta. Um Só um abração. pouquinho. Boa noite. Agora vamos lá. Opa! Convidei a pessoa errada. Acontece. Aqui. Opa, não. Agora sim. Agora sim. Doutor Carlos Carvalho Rocha, o presidente da nossa comissão Nacional de Direito Eleitoral da Associação Brasileira de Advogados, nosso convidado da semana retrasada, escreveu assim: parabéns, doutora Brenda, por trazer temas tão relevantes para o debate. Eu só tenho a agradecer, olha, não tem outra palavra. Tá me Lore, ouvindo, Brenda? te ouvindo tô, não tô te vendo. Pois é, eu acho que vai ficar foto mesmo. Vamos tentar novamente. Vamos lá. Tá, vamos lá. Ser persistente, pelo menos, né? Vamos lá. Não nos abandonem, vai dar tudo certo, gente. Faz parte fazer ao vivo, né? Temos som dos vizinhos, som ambiente. Daqui a pouco começa a festa aqui ao lado. É, Bom, Brenda, eu sexta-feira, acho né? que trancou mesmo a imagem. Quem sabe a gente dá continuidade e daqui a pouco começa a funcionar. Tá bom, eu tô te ouvindo bem. Eu acho que o pessoal também está, né? Estão ouvindo bem? Eu acho que sim. Isso. Então vamos começar. Daqui a pouquinho a Lori surge para nós. Eu vou aproveitar, Lori, e vou fazer a tua apresentação, tá bem? Excelente. Lorilene Quevedo, fundadora da CAC, Correia Assessoria Contábil,
Ela é palestrante com foco na gestão comercial, especialista em prestação de contas eleitorais e perita de cálculos trabalhistas. E hoje vai tratar de prestações de contas eleitorais. Eu vou dar uma pequena introdução sobre isso, inclusive aproveitar enquanto a imagem não abre, que dentro do ambiente político eleitoral existem dois tipos de prestações de contas. As prestações de contas anuais ou partidárias e as prestações de contas eleitorais ou de campanha. As prestações de contas anuais ou partidárias são as prestações de contas realizadas pelos partidos políticos sobre o seu desenvolvimento e movimentação financeira durante o ano partidário. Então, todos os anos os partidos políticos prestam contas sobre suas atividades. A prestação de contas eleitoral ou de campanha é a prestação de contas realizada após o período de campanha, realizada por partidos políticos e por candidatos, eleitos ou não. Essa prestação de contas ela é feita num intervalo menor, mas requer um cuidado muito maior, porque é a prestação de contas que mais envolve valores públicos, né, fundos públicos, e ela é a mais que dá mais número de trabalho para as justiças eleitorais. E como envolve prestações de contas de candidatos eleitos e não eleitos, existe uma prioridade de julgamento dos candidatos eleitos. Por quê? Porque o seu julgamento poderá implicar em reflexos no exercício do mandato eletivo dos eleitos. A legislação aplicável para a prestação de contas eleitorais é a prestação de contas, a lei dos partidos políticos. Caiu. Já chamo. Vamos chamar. Vamos aguardar. É a lei dos partidos políticos que prevê a necessidade dos partidos políticos prestarem suas contas e dos candidatos após o período de campanha. A lei das eleições, que prevê já normas gerais sobre prestações de contas, e todas as eleições, o TSE expede resoluções que vão prever normas específicas sobre arrecadação, doação e sobre o processo da prestação de contas. Também, este ano e ano passado, nós tivemos a expedição de uma resolução que vai tratar sobre o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que a Lori vai tratar também. Só esperar ela entrar. Lori, me escuta? Oi, eu tô te ouvindo. Se quiser começar a tua fala. Tá bom, então. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre a Resolução 23607, de 17 de dezembro de 2019. Foi a última resolução com relação, né, à arrecadação, gastos, né, gastos de recursos por partidos políticos e candidatos, e sobre a prestação de contas eleitorais. Bom, quem está obrigado a fazer esse tipo de prestação, né? Toda campanha eleitoral, ela movimenta fundos financeiros, ou não. E todo candidato deve apresentar a prestação de contas das arrecadações e das despesas ocorridas nesta campanha. Como nós estamos focando no pleito de 2020, né? Então, essas orientações é para esses pré-candidatos ou futuros candidatos e com relação também ao partido. Bom, o sistema SPCE, ele foi foi desenvolvido pelo TSE, e é através dele, né, que as prestações de contas devem ser feitas. Esses sistemas são inseridos todas as informações pertinentes à campanha, como, por exemplo, todas as receitas e todas as despesas. O programa está disponibilizado no sistema do TSE, ou seja, para o candidato, né, fazer todas as informações, ele deve baixar esse sistema no computador dele para fazer as informações pertinentes ao pleito. Lembrando que é só permitido arrecadar e gastar após os pré-requisitos, né, com relação aos gastos
Ele deve ser feito até o último dia das eleições. O que são essas providências preliminares, né? As providências preliminares é a separação da pessoa física com a pessoa jurídica de candidato. Ou seja, no momento que houver o registro da candidatura do candidato, houve uma cisão entre o CPF dele e o CNPJ, que vai existir CNPJ no período da campanha. Após ter esse número do CNPJ, ele deve abrir as contas bancárias específicas para a campanha. Para poder emitir os recibos eleitorais, ele deve fazer essa instalação do sistema SPCE. Lembrando que os recibos é obrigatório a fazer, né? Como que ele vai fazer a comprovação da arrecadação dos recursos e da realização dos gastos? Ele tem 72 horas para fazer essa informação através dos extratos bancários dele, onde deve constar o nome do doador, CPF do doador, né? Quanto maior informação, melhor. Exatamente. Porque é essencial a identificação do doador de uma forma clara para evitar o enquadramento em fonte não identificada, que é uma irregularidade que, dependendo da monta, pode gerar a desaprovação das contas, né, Lori? Sim. Então, essa prestação de conta, ela é dividida em duas, né? A prestação de contas parcial, que ela vai ter que ser feita do dia 9 ao dia 13 de setembro do ano eleitoral, e onde deve já constar todas as informações daquele período, desde o início da abertura da conta da movimentação, né, de valores, seja doação ou seja de despesa, já deve constar ali naquele período. E o segundo período é a prestação de contas final, que deve ser obrigatório, tanto para quem tem recursos, como para quem somente abre a conta bancária. E quem deve prestar essas contas, né? Todos os candidatos. Os que tiverem o registro deferido, os que forem indeferido, os que renunciarem, os substituídos e os substitutos, e os falecidos, por meio dos seus partidos ou dos administradores financeiros dele. Nós devemos destacar também que o candidato ele deve ter 2 profissionais, que é obrigatório ter a assinatura. Toda prestação de contas ele deve obrigatoriamente ter os gastos com o advogado e o contador. Ele pode também ter um administrador financeiro, mas é opcional. E ele responde solidariamente. Ou seja, o candidato ele não pode alegar ignorância sobre nenhuma irregularidade prestada, por causa que é a sua prestação de conta. Então, ele tem sim que ter ciência da movimentação de todas as receitas e todas as despesas. Exatamente. Inclusive, por que se recomenda tanto cuidado, né, Lori? As doações que os partidos e candidatos recebem durante o período de campanha são de 2 fundos, né? Os fundos públicos e os fundos privados. Os fundos públicos são o fundo partidário, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E o outro fundo vem a ser as doações privadas, que são feitas pelos seus apoiadores, pelo próprio partido. E essa questão do fundo público é essencial o cuidado, as direções que a legislação dá
para essa utilização, o quanto é necessário ter muito cuidado com os valores, com a destinação desses valores, observar todos os percentuais legais para a destinação, inclusive as verbas que são destinadas para as candidatas mulheres. Os partidos têm que ter um cuidado muito grande para fazer essa vinculação de se são 30%, se a chapa é composta por 30% de candidatas mulheres, 30% dos fundos públicos tem que ser destinados para as mulheres. Se é composta por 35% de mulheres, 35% do fundo tem que ser repassado para mulheres. Por quê? Porque qualquer inobservância na destinação dos fundos públicos pode gerar a desaprovação das contas e o encaminhamento do processo para os órgãos públicos competentes para investigação da conduta do candidato, da conduta do partido, para verificação de eventual abuso de poder econômico que pode gerar outras ações eleitorais que ensejam, inclusive, na perda do mandato. Então, é um cuidado essencial. E o cuidado também tem que ser estendido aos fundos privados, no sentido de não receber fonte não identificada, como a Lori falou, tem identificação completa do CPF, do nome do doador, endereço, todas as informações possíveis, ou de fontes vedadas, que são as fontes que os partidos e candidatos não podem receber. Então, assim, por quê? Porque também pode gerar a desaprovação das contas. E isso vai implicar, vai refletir no exercício do mandato. Maria, eu gostaria muito que a Lori aparecesse, mas a gente resolveu dar andamento à live só com a voz dela, por enquanto, para que a gente não perdesse o tempo, porque nós temos um tempo, temos 1 hora para fazer a live, por isso que a gente optou por isso. Né, Lori? Isso. Trancou, eu acho que como você está no sítio, né? E eu na cidade? Eu não sei, pode ser. Eu tô grudada no modem, o modem daqui do meu lado, eu tô quase abraçada nele para garantir um bom sinal para vocês. Eu não sei se tá longe ou perto, Lori, porque isso influencia também. Eu tô em Porto Alegre, você está onde? Não, o teu modem. Não, ele está perto também. Não sei o que aconteceu com a gente aqui, que deu esse... Mas tranquilo, mas 1 hora o importante é passar o recado. Exato, o importante é o conteúdo. Bom, e Lori, quer dar prosseguimento? Sim, eu gostaria de destacar bastante com relação ao que você falou sobre os fundos privados, né? As pessoas, os pré-candidatos, eles devem entender o seguinte, que essa doação, ela deve ser somente de pessoa física, né? Não pode receber nenhum tipo de doação referente à pessoa jurídica. Empresas, de jeito nenhum, né? Então, tem que ficar isso registrado e os pré-candidatos e candidatos, né, já ficar bem cientes dessas informações. Bom, né? Não existe prestação de conta zerada, viu, Brenda? Não existe. Porque no momento que o candidato tiver o seu registro deferido, né? Ele deve, isso está na lei, é obrigado, ele abrir a conta jurídica de campanha. Tá bom? Então, todos os recursos estimados em dinheiro, ele deve também ser declarado. O que é esse recurso estimado? É quando o partido, ele vai doar com relação à televisão, rádio, se o partido for doar o contador, o advogado, né? E os papéis de marketing, ou seja, os panfletinhos e essas outras peculiaridades que envolvem o partido e o candidato, tá? Então, o que acontece? O partido é responsável por essa nota fiscal e informa o candidato, onde o candidato vai fazer a informação de valor estimado na forma de rateio, né? Na realidade, quem vai fazer toda essa informação é o contador, né? Para que não haja nenhum impeditivo na hora da aprovação das prestações. Que recursos são esses com relação aos estimados? Além do partido, também pode ter doação, né, de mão de obra voluntária, panfleteiros, empréstimos de veículos, de imóveis, equipamentos, motoristas. E com relação a isso, o candidato, ele tem que tomar muito cuidado com relação ao valor, né, de despesa com combustível.
tá? Esse valor, ele deve ser de custo do candidato, ou seja, ele tem que pagar com a parte pessoa física dele, não pode ser de fundos públicos, né, e nem de doação. Como é que ele vai fazer a realização do pagamento dessas despesas, tá? Quando ele abrir a conta bancária dele, o banco vai liberar para ele ou cheque nominal, né? Ou o cartão, né? Que ele pode fazer o pagamento através do cheque ou através da transferência bancária, da transferência bancária, que identifique o CPF ou o CNPJ do beneficiário, tá? Débito em conta, no caso, né? O pagamento de boletos, eles têm que ser registrados e pode ser realizado diretamente por meio da conta bancária, né? É vedado o pagamento em espécie, ou seja, ele saca o dinheiro com o cartão e paga diretamente ao fornecedor. Isso é vedado e o candidato, ele deve ter muita atenção com relação a esse tipo de pagamento, tá? Tudo tem que passar pelas contas bancárias, né, Lori? Tudo. Exemplo, ele pode ter um fundo de caixa? Ele pode. Mas esse valor de fundo de caixa, ele faz o cheque nominal a ele, né? Ele tira o valor no máximo de R$300 e tem que fazer toda a prestação de contas do que foi pago, né? Aquele valor ali de R$300. É o único jeito. Do contrário, tem que ser através de boleto, através de cheque ou através de transferência bancária, conforme eu havia mencionado, tá? Eu vou só te atrapalhar um pouquinho, Lori, para avisar que todas as perguntas eu vou anotando aqui e no final da live a gente responde, tá? Só para a gente conseguir seguir o fluxo. Pode continuar, Lori. Tá. Um detalhe muito importante também é que todos os recursos estimados, né, eles deverão ser calculados com base no valor de mercado, tá? Um exemplo, vamos supor que o candidato, ele contrate uma pessoa para trabalhar na recepção do comitê dele, né? E aí ele for fazer um pagamento, esse pagamento, ele deve estar de acordo com o valor de mercado da função. Ele não vai pagar 5, 6, 7 mil, sendo que a função de recepcionista ou telefonista, né, tanto o sexo feminino quanto o masculino, não veio o caso, né, seja 1.200 o valor de mercado, por exemplo, tá? Então, ele tem que tomar cuidado. E lembrando que, quando ele fazer esse contrato desse profissional, ele tem que fazer um contrato de trabalho também, conforme a lei. Tá? Exatamente. E assim, enquanto advogada, eu sempre penso que é essencial o advogado, quando vai fazer o contrato de honorários para acompanhar uma campanha, que ele discrimine quais são os atos, quais são as demandas que ele vai atuar. Se é só consultoria, se é representações, se é prestações de contas. Por quê? Porque assim ele consegue aferir quanto ele vai cobrar de honorários e também ter a compreensão de que ele vai ter que acompanhar essas ações até o seu trânsito em julgado. Então, assim, não adianta fazer assessoria de campanha, fez o contrato de prestação de serviço de assessoria de campanha, foi lá, apresentou as contas, assinou a procuração, daí vem o parecer preliminar. Cadê o advogado? O advogado não está ali. E o advogado, ele é essencial porque é ele que vai fazer a comunicação para o contador das eventuais irregularidades, inconsistências das contas, para poder ser sanadas a cada parecer. Então, não basta fazer a assessoria de campanha, tem que ver quais são os reflexos da tua contratação. Né, exatamente. Lori? É o contador que vai fazer a auditoria prévia, vamos dizer assim, da documentação para o candidato. Em tempo hábil, né? Porque na última prestação de contas ele vai ter que apresentar essa documentação ao TRE. Lembrando que não adianta somente fazer via sistema a última prestação se não entregar, né, o pendrive com todas essas informações.
E aí o TRE vai dar um recibo de quitação da entrega. Se esse candidato não se ater a essa situação, a prestação de conta dele, ele pode dar como não recebida, né? Então, tem detalhezinhos que o candidato ele tem que se atualizar com essas informações, tá? Outra situação é o contador, ele vai fazer as informações juntamente com o candidato ou com o consultor financeiro dele. Então, tem que ter um vínculo entre essas pessoas, né, para ter toda a documentação no momento da entrega, não gerar nenhum problema, a prestação de conta não precisar ser retificada e a prestação de conta será aprovada na primeira análise, né? Porque pode ter a prestação aprovada com ressalva. E lembrando, como você falou, tem que tomar, o candidato, ou até mesmo o partido, ele tem que tomar muito cuidado com essa contratação do profissional contábil e do profissional jurídico para essa determinada situação. Ah, ele só vai me representar durante a campanha. Bom, ele tem que me representar se houver qualquer tipo de ressalva na minha prestação. Então, o candidato, ele tem que se atever a isso, entendeu? Bom, exatamente. O ideal é formar uma equipe de campanha que seja totalmente interligada, né? Que sejam pessoas que tenham relações e que possam todo mundo auxiliar nesse processo de organização das contas. Porque eu costumo dizer que a prestação de contas, ela tem as suas datas de apresentação em setembro e novembro, mas ela é feita durante toda a campanha e inclusive com alguns cuidados na pré-campanha, e todo esse período tem que ser feito num trabalho conjunto entre advogado, contador e algum responsável de campanha, para que, quando for feita a apresentação das contas, seja feita da forma mais integral possível, mais compliance possível, né? mais em conformidade com toda a legislação e também de uma forma muito fácil para a compreensão da unidade técnica que vai analisar essas contas. Brenda, eu já passou por mim certas situações ou certas análises de documento em que o candidato faz uma excelente campanha, ele se elege, ele assume, né, o seu lugar e, no entanto, ele não teve a sua prestação de contas aprovada e ele perde o mandato, tá? Então, todo candidato, eu costumo dar uma atenção maior àqueles candidatos iniciantes, vamos dizer assim, porque eu sofro junto com eles a expectativa de, né? E aí me tortura ver que ele fez alguma coisa que pode prejudicar a prestação de contas dele, e ele fez uma excelente campanha no sentido de votos, né? Então, os períodos, os prazos, eles devem ser... ter muito cuidado com relação a isso. Uma das situações é que o CNPJ, após a liberação, ele tem 3 dias para ser liberado, tá? Na Receita Federal, tá? Sendo liberado na Receita Federal, o candidato, ele tem 10 dias, tá? Para fazer a abertura das contas. E qual a documentação que ele vai precisar? Ele vai precisar do requerimento de abertura da conta bancária, o RAC, né? Que no site do TRE ele encontra. O cartão do CNPJ, porque daí no momento que foi liberado, ele vai ser o candidato e sai o CNPJ, ele vai no site da Receita Federal e tira. E os principais documentos pessoais deles, CPF, RG, essas informações. Outra situação também que o candidato ele deve se ater, né, que está na lei, ele tem que entender essa situação com relação ao imposto de renda dele, que agora, nessa pré-campanha, ele já pode fazer uma consulta com relação ao CPF dele, se está regular.
O estar regular não quer dizer que eu devo no SPC ou no Serasa. Isso daí não vai influenciar na campanha dele. O que vai acontecer é que se ele estiver irregular, vai demorar mais para sair o cartão do CNPJ. Consequentemente, ele vai ter problema para abertura da conta. Consequentemente, ele vai demorar para receber essa doação. Porque, lembrando sempre, a doação tem que passar pela conta bancária. Se houver qualquer prova que ele recebeu doação em dinheiro, não passou por dentro da conta bancária e gastou isso, ele pode ser cassado, tá? Então, tem que ir cuidado com relação a isso. Verdade. Eu vou fazer um adendo, aproveitando o ensejo, que o quanto a gente fala que é importante a abertura da conta bancária o quanto antes, para evitar algum reconhecimento de alguma irregularidade por não ter passado na conta bancária, também tem outro fator. Dia 15 agora de maio vai ser a data que os candidatos podem começar a fazer suas vaquinhas virtuais, os financiamentos coletivos. E os pré-candidatos lançam, né, em plataformas de empresas já registradas no TSE, pedidos de doação para a campanha. Esses valores eles já podem começar a ser arrecadados desde dia 15 de maio, mas eles só podem ser usados pelo candidato quando ele se tornar candidato e abrir sua conta bancária. E até aí fica um montante talvez representativo por uma campanha, parado, esperando o candidato abrir a sua conta bancária. Claro que a gente tem que dizer assim, é o pré-candidato que faz que faz essa vaquinha. E se ele não se torna candidato? Porque para se tornar candidato ele tem que passar pelas convenções partidárias. Os valores arrecadados voltam para os doadores. Mas é um período muito bom para se fazer vaquinha virtual. Por quê? Porque além de já se lançar de uma forma lícita como pré-candidato, já tornar sua imagem visível, já pode ir fazendo uma grande forma de financiamento. E isso já vai adiantar muitos trabalhos lá na campanha. Então, faça suas contas bancárias o quanto antes. Sim, o que acontece? A vaquinha é a única forma do pré-candidato, né, ir já coletando doações, tá? Mas não quer dizer que vai liberar para ele. Ele vai ter vai ter um representante, né, porque não é feito por ele, é feito através de uma empresa. É uma empresa, tem que ser uma empresa conceituada, tem que tomar esses cuidados, né? Tu sabe que, infelizmente... Já previamente registrada junto ao TSE. Isso. E aí essa empresa ela vai fazer a arrecadação. No momento que for liberado para ele, né? Possivelmente será dia 15 ou 16 de agosto, para ele abrir a conta bancária. Aí sim ele vai solicitar que essa empresa transfira, né, esses fundos da vaquinha. Ele não pode contratar nenhum tipo de despesa, né, serviço ou produto, né, nesse período anterior à campanha, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque o TRE, ele fiscaliza sim, tá? E se for comprovado, ele pode sofrer sanções, né? E com certeza faz uma campanha muito bonita, com muitos votos, e no final é penalizado, tá? Eu vou até trazer um exemplo, eu acho que eu vou aproveitar e roubar mais um pouquinho do teu tempo, sobre exatamente isso, esse período de gastos da pré-campanha. A gente teve recentemente, faz umas 2 semanas, a senadora Thelma Arruda, senadora, perdeu o seu mandato. Por quê? Porque ela recebeu uma doação no período pré-campanha de R$1,5 milhão, já é uma monta muito significante, né? E fez gastos de marketing, fez contratações com fins eleitorais no período pré-campanha que não foram, esses gastos não refletiram na prestação de contas. Mas pela movimentação que ela teve no período, movimentação física, no período pré-campanha e no período campanha, o Ministério Público verificou essa situação e fez um processo de abuso de poder econômico e de Caixa 2 contra ela. O TRE deu a cassação do mandato e o TSE há 2 semanas confirmou. Então,
tem que tomar muito cuidado com o que for feito na pré-campanha também, né, Lori? Com certeza, tá? Em termos de despesas e receitas, tem que ter muito cuidado. Bom, então vamos falar um pouquinho mais com relação às contas bancárias. Quais são obrigatórias, né? A primeira conta é a conta de doação de campanha. O que significa essa conta? Essa conta serão todos os doadores de CPF. Ou seja, vamos supor que você seja candidato e eu sou a doadora, eu sou CPF. Lembrando que não pode ter doação de pessoa jurídica, empresas, tá? A segunda conta é somente se o candidato, né, for receber recursos do fundo partidário. Mas eu, como contadora, e eu sempre faço a prevenção com relação a isso, e torço muito que o candidato se dê bem e receba doações, seja do fundo partidário, seja do FEFEC. Com relação a isso, eu sempre eu sugiro ao candidato a abrir essas contas, tá? A terceira conta é também de fundo público, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né? E deve ser aberto também só se receber esse fundo. Mas lembrando, isso é muito importante para eles. Se o partido recebeu e for passar esse valor para o candidato não vai poder receber, porque ele não abriu a conta. Essa é uma peculiaridade, entendeu? Ou seja, ou eu peco por mais, ou eu peco por menos. A única atenção que o candidato deve ter é se ele for movimentar a conta. Lembrando que essa conta, ele só pode receber doação do fundo partidário ou do fundo, né, especial de financiamento de campanha. São duas contas distintas e duas situações distintas que ele tem que se ater, tá? Com relação ao fundo público. Exatamente. São questões que a gente tem que ter um cuidado muito grande, como eu já tinha falado, sobre o uso desses fundos públicos, pelos reflexos que a própria legislação prevê, mas também numa visão compliance deste ato, que a utilização irresponsável dos fundos públicos, além da desaprovação das contas, gera um reflexo social para os seus eleitores muito negativo, porque se num período de campanha já é usado o dinheiro público com irresponsabilidade, o que esperar do período pós-campanha, né? É um cuidado muito grande que tem que se ter com essas receitas. Bom, eu gostaria de deixar uma observação bem importante para o candidato, se ele, hoje, né, hoje na atualidade, geralmente o candidato, ele vem de bairro, é humilde, etc e tal, né, assalariado, e ele deve ter problemas com a SPC ou Serasa, né, se não tem melhor, mas se houver o caso de ter, não deve se preocupar, por causa que não vai atrapalhar com relação a sair o CNPJ dele, não vai atrapalhar a abertura da conta bancária. Só tem uma situação, né? O banco, ele não é obrigado a passar o cartão pro candidato. Ele vai somente passar, talvez, o cheque para ele, né? Ele pode fazer uma transferência online, daí ele tem que trabalhar com esse tipo de dificuldade. Ao meu ver, é lógico. Claro. Né? Exatamente. Pode prosseguir, Lori. Se o candidato utilizar de recursos financeiros que não transitarem nas contas, né, a prestação de conta ela pode ser desaprovada, tá? Isso aí é 100% de certeza. Tá? No máximo, se ele tiver um bom advogado, né, com relação a isso, fazer uma boa defesa, ele pode ser, né, que ele seja aprovada a prestação dele com ressalva, mas no próximo pleito ele pode ter algum tipo de sanção, né? Mas então ele tem que tomar esse tipo de cuidado. Até porque tanto a prestação de contas aprovada com ressalva, tanto a prestação de contas desaprovadas são encaminhadas aos seus órgãos respectivos, Polícia Federal, Ministério Público, para apuração de eventual ilícito.
E nessa apuração pode ser gerado outros processos, tendo como fundamento inconsistências da prestação de contas. Então, é um cuidado muito grande e uma busca muito artesanal pela aprovação das contas, né, Lori? Isso. Lembrando, tá, que as doações financeiras, ela tem que ter o valor igual ou, né, maior ou igual a 1.064,10. Ou seja, né, ele só pode receber numa doação até 1.064. Passou desse valor, 1.064,11 por exemplo, né? Fica obrigado ele receber essa doação através de transferência eletrônica entre conta do doador e, no caso, ele, o beneficiário, tá? Tomar muito cuidado, porque se ultrapassar esse valor, né? Até 1.064, vamos supor que ele receba em dinheiro, em espécie, em mão, só pode ser através de depósito na conta dele identificado. Vamos supor, o candidato fez um evento lá, fez um churrasco, fez alguma coisa para arrecadar fundos para a campanha. E ele recebeu de um doador 1.065. Ele pega esse 1.065 e vai lá e deposita na conta pessoa jurídica de campanha dele. Não pode utilizar esse dinheiro em espécie para fazer outras coisas. Ele tem que passar por dentro da conta. Bom, 1.065 sujeita o doador a receber uma multa e ele tem que ser recolhido aos cofres públicos esse valor. Tanto o candidato quanto o doador. E isso ninguém deixa explícito, claro, né? Então tem que tomar muito cuidado, sendo eu doador ou sendo eu candidato. Isso daí é muito importante. Então, ele só pode, ele recebeu, não é que ele recebeu, bom, ele recebeu uma quantia de doação de R$3.000, né? Não tem problema. Tem problema se ele colocar aqueles 3.000 de uma única vez, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar até o limite, ou ele vai sugerir para esse doador, não, faça uma transferência da sua conta bancária para a minha, né? De campanha, no caso, né? Isso aí é uma regra e o doador original, né? Deve ser identificado, seja ele no momento que o candidato for depositar ou se o candidato for transferir esse dinheiro pro candidato. Exatamente. Esse doador... Gostaria de falar. Não, Esse pode doador, falar. tanto o doador quanto o candidato, né? Ele pode fazer a doação limitada a 10% do rendimento bruto declarado no imposto de renda, no nosso caso, né, no ano letivo, nesse pleito, agora que termina dia 30 de junho de 2020, né, referente ao ano de 2019. Até dia 31 de dezembro vai ser a prestação do imposto de renda, né, referente a 2019. Como a Receita Federal prorrogou até dia 30 de junho, então, os pré-candidatos e os doadores, né, eles têm que fazer essa prestação de conta, lembrando que é 10% dos rendimentos brutos declarados. Esse é o valor, é o teto a ser doado, sendo doador e sendo o candidato, porque o candidato ele pode doar para ele mesmo, sendo que tem isso e é uma regra. E cuidado com as multas, né? E multa, tá? Isso aí é fato e já passou por situações assim na minha mão, né? Não, e é interessante citar que nesse caso de doação acima do limite legal, os reflexos disso não são só para o candidato. Num primeiro momento, se a Justiça Eleitoral verifica que a doação da pessoa está extrapolando os limites legais, ou se essa pessoa está desempregada e não tem, porque a Justiça Eleitoral tem um sistema que tem muitos sistemas, integram ela muitos dados de bancos públicos. Exato. Então, se ela verifica que a pessoa está desempregada, que a pessoa recebe um benefício social e está fazendo uma doação,
ela vai fazer esse cruzamento de dados, vai autuar o candidato para prestar esclarecimento sobre isso, e sobre a pessoa, após o encerramento do pleito, vai existir uma representação por doação acima do limite legal, e essa pessoa vai ser responsabilizada por isso. Eu só vou responder a pergunta do Luciano. Luciano, nós tentamos fazer a Lori aparecer, mas como o áudio dela tá bom, para a gente não perder tempo de live, a gente já deu andamento à live, por isso que ela não tá aparecendo. No finalzinho a gente faz mais umas tentativas, Lori, para o pessoal te ver, tá bom? Excelente. E pode prosseguir, por favor. Bom, eu gostaria de destacar as fontes vedadas, que isso daí é de suma importância para o pré-candidato, tá, Brenda? É vedado tanto ao partido político quanto ao candidato receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimado em dinheiro, inclusive por publicidade, de qualquer espécie, procedente de pessoa jurídica. Na nossa live eu destaquei bastante isso para fixar na cabeça do nosso pré-candidato que está nos assistindo, ou contador, ou advogado que está nos assistindo, né? Origem estrangeira também é vedado. Pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de permissão pública. A vedação de pessoa física que exerça atividade decorrente dessa não alcança a aplicação de recursos próprios do candidato, entendeu? Então, é proibido. Quando houver recursos de origem não identificada, por isso, o candidato ou aquele responsável financeiro pelo pleito ali do candidato, né? Ele deve ter atenção ao extrato diariamente, ou seja, o que entrou na conta de campanha e o que saiu, para ter tempo, se houver algum tipo de notificação, e acontece de ser notificado o candidato, para ter defesa, ou seja, para ele se defender com relação àquela origem daquele valor. Esse recurso não identificado, ele não pode ser utilizado, tanto pelo partido político quanto o candidato, tá, Brenda? Ele deve ser transferido, né, para o Tesouro Nacional, através de uma guia de recolhimento, ou se o doador entrou em contato, né, com o candidato e disse assim, ó, eu fiz uma doação na data de ontem, não sei o quê, qual o valor? E ele mandar o comprovante, ele tem como reverter isso, mas por isso ele tem que estar atento ao extrato diariamente. Ele perdeu uma informação, tudo pode se complicar futuramente. Exatamente. É um controle muito grande que tem que se ter, né? Pode prosseguir, Lari. Também deve ter atenção redobrada com relação aos saldos positivos, ou as sobras de campanha, né, no final da campanha. As sobras de campanha referente à conta doação de campanha serão remetidas à conta dos outros recursos da direção partidária. Ou seja, sobrou, não interessa ali se é 0,05. Tem que cuidar muito, né? Porque quando ele for fazer esse processo final, ele tem que estar em acordo com o gerente de conta, porque ele deve saber se vai entrar, né? Vai entrar algum tipo de taxa bancária, as taxas permitidas, né? Óbvio. Ou se ele tem algum tipo de cheque, que ele emitiu o cheque para algum fornecedor, ele tem que ter um controle dessa informação. Ele tem que ter um controle se ele lançou um DDA, né, sobre um título, ele tem que ter controle com relação a isso, porque se ele fez essa transferência e não tiver fundo no banco, né, vai ter outras situações, taxa, né, por não atingir o valor, etc, né. Exato. Então, sobrando, ele fechou toda essa situação, não tem nada, não tem despesa, né? Não tem taxa nenhuma, então ele tem que fazer a transferência que tiver na conta dele, da conta de campanha, outros recursos, para a direção partidária. Não pode sacar e ficar com ele, tá? Exato. Tem que fazer.
Não Tem que pode. fazer o repasse daí para o partido, que o partido vai ter sua própria administração das sobras de campanha. Lori, nós já estamos com o tempo curtinho. Eu queria já aproveitar e te agradecer infinitamente por essa participação, mesmo que por áudio, e já avisar o pessoal que está aqui que eu e a Lori estamos organizando, na verdade são duas palestras, né, Lori? Uma pela Isso. Fê Mulher, que é um evento que vai ocorrer online. No Instagram do Compliance Eleitoral tem informações sobre o Fê Mulher. E outra palestra nós estamos desenvolvendo para o final deste mês, que nós vamos poder tratar de uma forma bem ampla e minuciosa sobre prestações de contas eleitorais numa visão compliance contábil e jurídica. A gente já vai deixar o convite aqui. Durante a semana nós vamos lançando mais informações sobre essa palestra, né, Lori? Sim, eu vi que tem muitas pessoas que estão questionando, fazendo algum tipo de questionamento. Isso. Gostaríamos de Esse daí atender todos, né? Então, à medida do possível, a gente vai entrar em contato com eles e tentar responder. solucionar a dúvida. Isso. Na verdade, eu ia até te propor a gente finalizar essa live, fechar ela, salvar ela e abrir uma nova só para responder as perguntas. O que que tu acha? Olha, se as pessoas quiserem, não adianta nós Vocês entrar. aceitam? Vocês aceitam? A gente vai concluir essa e vamos abrir outra só para responder as perguntas. Põe certinho quem acha uma boa ideia. Vamos dar uns minutinhos, uns segundinhos, já que nosso tempo está se acabando. Enquanto Okay? eles estão pensando, eu vou falar sobre as outras duas obras públicas, Isso. que é o fundo partidário, né? E o FEFEC, ou seja, o Fundo Especial de Financiamento da Campanha. Eles devem ser transferidos, né? Através de uma guia de recolhimento ao Tesouro Nacional, tá? Tem que ter atenção em relação a isso. O fundo partidário e o fundo partidário retorna para o partido e o fundo eleitoral vai para o Tesouro Nacional, né? Isso. Ótimo, excelente. Então, vamos concluir essa live, concluir toda essa introdução maravilhosa que você fez para nós sobre prestações de contas eleitorais. Já deixando o nosso convite para as nossas duas palestras, né, Lori? Isso. E dizendo que na próxima live nós vamos responder as perguntas. Entrou mais uma, vou anotar aqui, peraí. Tá, essa pergunta já tinha sido feita, então a gente vai responder na próxima. Assim, eu também tenho o Instagram lá, Brenda, e aí, se for possível me seguir, também fico grata. Isso. Deixa teu IG para nós, que eu acho que deve estar aparecendo para eles ali. Eu acho que aparece compliance e embaixo aparece o teu. Mas se quiser digitar o teu, sigam a Lori. A Lori tem dicas incríveis, tanto sobre prestação de contas eleitorais, quanto questões gerais de contabilidade. É incrível, assim. Eu sou uma tímida amante da contabilidade e sigo o perfil dela e ele é elucidador. Não tem outra palavra para dizer. Então, assim, muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Eu já vou abrir a nova live. E, assim, agradecer imensamente, Lori, por topar esse convite, por estar aqui conosco, mesmo que em voz. As informações que você apresentou são riquíssimas e eu acredito que essa nossa palestra será muito interessante e durante a semana divulgaremos informações. Excelente, Brenda. Então tá, vou encerrar essa daqui, a gente abre a outra só para as dúvidas.